Salmo 124 diz assim: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolidos vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos orar? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo nesse momento fale ao nosso coração, ó Deus. Abre os nossos olhos, o nosso entendimento, e que a palavra que for pregada, Senhor, ela seja plantada no solo do nosso coração. Nos ajude, ó Deus, a entender. Não permita, Senhor, que eu fale algo que não seja da Tua palavra, e me ajude, ó Deus, a ser fiel nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. O tema do meu sermão nessa manhã é: o nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro está no nome do Senhor. O livro de Salmos, ele, na verdade, é uma coleção de livros, são 5 livros que foram inspirados por Deus e eles são agrupados nesse livro que nós chamamos de Salmos. E é um livro de poesia, é um livro de canções, é um livro de música. Dentro desse livro de Salmos existem diversos tipos de músicas, diversos tipos de oração. Nós vamos ter, por exemplo, os hinos de louvor. Nós vamos ter os salmos de lamento. Por exemplo, no primeiro sermão dessa série, o Salmo 120, nós vimos ali um salmo de lamento. O Salmo 130 vai ser um outro salmo de lamento. Nós vimos também no Salmo 121 um salmo de confiança. Na semana que vem nós veremos o Salmo 125, é um salmo de confiança, e o Salmo 131 é um salmo de confiança também. Nós temos os salmos de realeza, o Salmo de número 2, por exemplo. Nós temos os salmos de sabedoria, o Salmo 128. Nós temos também os salmos de ação de graças, e esse salmo que nós temos hoje diante de nós, ele é um salmo de ação de graças. Ele é muito parecido com um salmo de louvor, ele é muito parecido com um hino. Qual que é a diferença? Um hino, geralmente o salmista ele vai estar louvando a Deus por algo que o Senhor fez ao longo da história. Um salmo de ação de graças, um hino de ação de graças, o salmista ele vai louvar ao Senhor por algo que o Senhor fez em sua vida, como nós vamos ver ao decorrer desse salmo. Então, estamos diante desse salmo. Qual é o contexto desse salmo? Esse salmo muito provavelmente foi escrito pelo rei Davi, inclusive na nossa Bíblia vai estar ali: Cântico de peregrinação davídico, ou Salmos de romagem, Salmo de Davi. Em muitos manuscritos antigos vai estar escrito o nome de Davi como sendo o autor desse salmo. E aqui nós temos então uma introspecção de Davi, provavelmente escrita nos primeiros anos do seu reinado. Muito provavelmente, se foi Davi que escreveu esse salmo, é muito provável que esse salmo tenha sido escrito ali no contexto, por exemplo, de 2 Samuel capítulo 5, verso 20. Ali nesse texto, diz assim: então, Davi estava fugindo, Davi vai derrotar os filisteus, e diz assim: então Davi foi a Baal-perazim e lá os derrotou, os filisteus, e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal-perazim. Os autores bíblicos, especialmente Samuel, Reis e Crônicas, vão nos contar, por exemplo, como foi a vida de Davi. E a vida de Davi ela foi uma vida muito difícil. Ele enfrentou muito confronto ao longo do seu reinado.
Então, o Salmo 124 faz muito sentido ser atribuído a Davi. Mas alguns estudiosos desse salmo vão dizer que é possível que esse salmo talvez tenha sido escrito no período do exílio, para aqueles que escaparam do exílio, né? E aí talvez seja por isso que os organizadores que organizam os 150 salmos tenham colocado o Salmo 123 antes do Salmo 124. Quando nós lemos esses dois salmos em conjunto, nós percebemos um clamor do peregrino desprezado e agora a ação de graças pelo livramento do Senhor. Na semana passada foi esse o salmo que nós vimos. Nela nós vimos o peregrino desprezado clamando pela misericórdia de Deus. Eles estavam fartos de zombaria e de humilhação. E hoje então nós veremos a canção de gratidão dos peregrinos, do povo de Deus, quando viajavam para Jerusalém. Meus irmãos, se nós pudéssemos resumir esse sermão em uma pequena frase, eu poderia dizer para você: o nosso socorro está no nome do Senhor. Essa é o tema do sermão, é o ponto principal do sermão. O nosso socorro está no nome do Senhor. E é muito interessante que nós vemos que o Salmo ele está na terceira pessoa, na primeira pessoa do plural, nós. E na primeira parte desse Salmo ele vai destacar o testemunho do livramento. E na segunda parte ele vai louvar ao Senhor, ele vai dar graças ao nome do Senhor pela libertação, pelo livramento. Então, nós veremos ao longo dessa manhã o que Davi está dizendo com essas palavras, o que ele quer dizer. Além disso, nós veremos como Cristo cumpre essa palavra e encarna cada trecho desse salmo e como isso se aplica a nós também. Então, em primeiro lugar, nós temos o testemunho. E qual é o testemunho? Se nós pudéssemos resumir o testemunho do salmista em uma frase, seria: nós estávamos perdidos sem o Senhor ao nosso lado. Quando nós lemos os primeiros 5 versos desse salmo, basicamente é isso que Davi está dizendo. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, nós estaríamos perdidos, nós teríamos perecido, nós teríamos sido derrotados, os nossos inimigos teriam nos devorado, nós teríamos sido engolidos pelas águas. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que Israel repita: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os nossos inimigos atacaram, eles já nos teriam engolidos vivos, quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado, sim, águas violentas nos teriam afogado. Então aqui nós temos um testemunho. O peregrino foi livre dos seus inimigos. E agora ele diz: nós estávamos perdidos se não fosse o Senhor ao nosso lado. E aqui nós podemos ver a angústia que ele deve ter passado quando o Senhor estende então a sua mão e lhe dá a vitória. Mas é interessante, como eu falei antes, esse salmo está na primeira pessoa do plural. O salmista está registrando algo que ele viveu, mas algo que o povo de Deus ao longo de toda a sua história também viveu. Não foi pela força dos peregrinos que eles venceram, não foi pela sua experiência, não foi pelas suas habilidades e muito menos pelos seus recursos que eles venceram seus inimigos, que eles foram salvos dos seus inimigos. Foi pela mão do Senhor, porque o Senhor estava ao lado deles em todo o tempo. Ele começa então convocando o povo a cantar, a repetir. Esse é como se fosse o chamado. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que Israel repita. Então, eles não duvidavam da presença paternal de Deus. Eles não duvidavam que Deus estava com eles. Eles passaram por muitas coisas, mas em todas elas Deus sempre esteve com eles. O próprio rei Davi, ele é testemunha de que se Deus não estivesse com ele, ele estaria morto. Por exemplo, o primeiro caso nós encontramos no 1 Samuel 17. Davi chega ao acampamento e ele percebe que um gigante filisteu está desafiando todo o exército de Israel. E todo o exército de Israel está morrendo de medo.
porque aquele gigante era alto demais, forte demais, muito bem preparado. E o desafio é: eu não vou lutar contra todo Israel sozinho, não, me mande o seu melhor homem. E aquele que vencer vai dominar o que perdeu. E todo mundo com medo, até mesmo o rei Saul estava com medo, mas Davi não. Aquele menino magrelo, ele era magrelo, sem experiência em batalhas, ele vai dizer: eu vou. E Saul diz: você não tem condição de lutar contra esse filisteu, você é um rapaz, ele é guerreiro desde a mocidade. Você não tem experiência, você não tem recursos, você não sabe nem pegar numa espada, na verdade a espada é pesada, a armadura não cabe no seu corpo. Mas Davi conhecia o Senhor de outros livramentos. Por exemplo, o Senhor já havia livrado Davi do leão e do urso. Poderia livrá-lo de Golias também. Em 1 Samuel capítulo 17, se você quiser abrir comigo, a partir do verso 45 até o 47, nós vemos como que Davi vai enfrentar Golias. 1 Samuel capítulo 17, verso 45 ao 47. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu, aos inimigos selvagens, aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que aqui estão saberão que não é pela espada, não é pela lança que o Senhor concede vitória, porque a batalha é do Senhor, e Ele entregará a todos vocês em nossas mãos. E o resultado, meus irmãos, você conhece. Davi foi no nome do Senhor e derrubou aquele gigante Golias com uma pedrinha, uma simples pedra, porque não foi a pedra que derrubou, não foi Golias, foi o Senhor. E a partir desse momento nós vemos que logo no capítulo seguinte, nós vemos o rei Saul com inveja, e a partir desse momento ele começa a tramar contra a vida de Davi. E se o Senhor não cuidasse de Davi, livrando ele do rei Saul e dos seus inimigos, ele teria morrido. Quando nós olhamos para a história de Davi, nós vemos que fica muito claro que o Senhor estava do lado dele, que o Senhor o livrava dos seus inimigos. Mas quando nós olhamos de uma forma maior, de uma forma global, quando nós nos afastamos e vemos a história do povo de Deus, quando nós olhamos para as vezes em que o Senhor esteve ao lado do seu povo e o livrou também dos seus inimigos, o que vem à nossa memória, o fato mais marcante, está no livro do Êxodo, na libertação do povo de Deus da escravidão egípcia. Após as 10 pragas, a 10ª praga, a morte dos primogênitos, Faraó então é convencido a libertar o povo de Deus. E então o povo de Deus vai correndo, na pressa. E quando eles estão já num trecho do caminho, o Faraó é endurecido novamente. O texto fala que Deus endurece novamente o coração de Faraó, e Faraó se arrepende de ter libertado o povo de Deus. Então o que Faraó faz? Vai atrás, ele convoca todo o seu exército atrás do povo de Deus. E então o povo de Deus acaba ficando sem saída. Eles chegam diante do Mar Vermelho e ali eles estão sem saída. Eles ouvem o barulho dos egípcios vindo atrás deles. Eles conseguem sentir o cheiro daquela multidão. E então Moisés fala com Deus, e Deus: por que clamas a mim, Moisés?
Por que clamas a mim? Toque nessas águas. E Moisés então toca nas águas e o mar se abre de forma milagrosa. É milagre, meus irmãos, não tem explicação científica, é milagre. Então o povo de Deus atravessa o mar vermelho aos pés enxutos. E os egípcios estão ainda ao encalço do povo de Deus. E eles nem se dão conta do que está acontecendo, porque eles começam a passar no meio do mar. E o que acontece? Quando todos os israelitas terminam de passar, e os egípcios estão lá no meio do mar, Deus faz com que as águas engulam todos aqueles homens, todos aqueles guerreiros, não apenas os homens, mas os animais e todos os carros deles. Eles são destruídos pelo poder do Senhor. Os egípcios queriam engolir o povo de Deus, mas foram eles que são engolidos pelas águas do Mar Vermelho. E em Êxodo capítulo 15 nós temos então o salmo de ação de graças de Moisés. Êxodo capítulo 15 é um salmo de ação de graças, em que Moisés, junto com Miriam e todo o povo de Israel, vai louvar ao Senhor, porque o Senhor fez com que o faraó e o seu exército e os seus cavalos e todos os seus recursos fossem afundados no meio do mar, e o povo de Deus foi salvo. Meus irmãos, é por isso que Davi e todo o povo de Deus, ao relembrar dos atos poderosos do Senhor, dos livramentos do Senhor, poderia ter, aliás, eles relembram o que poderia ter acontecido se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Se o Senhor não estivesse ao lado de Davi, ele seria morto por Golias, ele seria devorado pelo urso, ele seria encolhido pelo leão. Se o Senhor não estivesse ao lado de Davi, ele teria sido morto por Saul. Se o Senhor não estivesse ao lado do povo de Israel, eles seriam novamente escravizados pelos egípcios. As imagens que o salmista usa são vívidas. Se Deus não estivesse com eles, eles teriam sido engolidos vivos, afogados. E essa ilustração aqui de Davi, do salmista, ela deixa muito claro que a intenção dos inimigos do povo de Deus nunca foi apenas constrangê-los, não, a intenção era matá-los, era acabar com eles. Os peregrinos então cantam esse salmo quando vão para Jerusalém agora, se lembrando de como o Senhor também os tinha livrado da Babilônia. Porque lá na Babilônia nós temos um dos momentos mais tristes da história de Israel, e ao mesmo tempo nós temos no livro de Daniel alguns dos casos mais maravilhosos de livramento do Senhor, porque em Daniel capítulo 3 nós vemos o rei erguendo uma estátua de ouro e ordenando que aquele homem, aquela mulher, aquela criança, aquele velho, qualquer que fosse a pessoa que não se dobrasse para adorar aquela imagem, deveria ser lançado numa fornalha de fogo. Então Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel, se recusaram a se dobrar diante daquela imagem. E o rei então fica furioso: como vocês se recusam a se dobrar diante da minha imagem? Em Daniel capítulo 3, verso 16 ao 18, se você quiser abrir comigo, nós temos então a resposta deles ao rei. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles respondem ao rei. A confissão de fé deles, a confiança deles no livramento do Senhor. Olha que maravilhoso isso. Daniel 3, verso 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. E nós conhecemos o final dessa história. O que acontece? Uma cristofania. Porque o quarto homem que está na fornalha ali é o próprio Cristo.
É o próprio Cristo que entra na história e vem livrá-los. E o texto bíblico vai dizer que nem cheiro de fumaça tinha naquela roupa. Gente, se fazer um churrasco a gente já fica fedendo, né, fumaça, pensa você ser lançado no fogo. Nada, não sofreram dano. E olha que maravilhoso, o texto diz que até mesmo Nabucodonosor reconheceu que somente Deus é Deus. E o que dizer então do livramento de Daniel na cova dos leões? Se não fosse ao Senhor, ao lado de Daniel, fechando a boca daqueles leões, ele teria sido despedaçado vivo. O Senhor tapou a boca daqueles leões e livrou Daniel daquela situação. Por quê? Porque ao nosso lado Deus está. Não há Deus como nosso Deus, a nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez. Seu reino é para sempre. Depois de testemunhar o que teria acontecido se o Senhor não estivesse ao nosso lado, o peregrino então rende graças ao Deus eterno. Vamos ao verso 6 em diante. Bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Então aqui nós temos uma ação de graças. Ou seja, o Senhor nos livrou, por isso nós rendemos graça ao Senhor. Nós rendemos graças ao Senhor porque Ele nos socorreu. Esse trecho ele é muito semelhante a muitos salmos de louvor. Mas, como em todo salmo de ação de graças, o louvor aqui é por um livramento que o salmista experimentou. Todo o povo de Deus pode agora cantar essa canção. Eles bendizem o nome do Senhor com alegria no coração. O Criador dos céus e da terra proveu o socorro, o livramento aos peregrinos. Sim, pois como dito antes, esse salmo escrito por Davi, mas ele resume os livramentos que Deus fez ao longo da história com o seu povo. E é por isso então, por experimentarem tão poderosa salvação, que eles rendem graças ao Senhor, bendizem o seu nome. Portanto, a ação de graças é apropriada, porque foi Yahvé que não os entregou como comida para as feras e para os oponentes. Foi Yahvé que arquitetou a fuga do povo de Deus. O Senhor é totalmente digno de adoração, meus irmãos. O povo do Senhor, então, adora o Senhor, bendiz o seu nome, expressa a sua gratidão pela libertação, pela proteção. Os peregrinos sabem que dependem da graça de Deus somente. Eles sabem que não merecem uma intervenção divina. E olha que interessante, em nenhum momento do Antigo Testamento nós vemos o povo de Deus exigindo que Deus faça alguma coisa. Pelo contrário, a palavra é: tem misericórdia, nos ajude, nos socorre. Eles se colocam diante do Senhor como mendigos, como dependentes de graça, como crianças diante dos seus pais. Quando olhamos para o verso 6, então, nós nos lembramos que o Senhor livrou Davi do leão e do urso. É o que ele vai dizer, por exemplo, para o rei Saul: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Após a vitória de Davi, então, sobre Golias, o rei Saul procurava matar Davi. E em 1 Samuel, capítulo 23, nós temos a narração de Davi sendo perseguido por Saul, dele fugindo de Saul. Abra comigo 1 Samuel 23, verso 26. Aqui nós temos um livramento de Deus. Davi e aqueles que estavam com ele, os seus soldados, estavam cercados pelo Saul e seus soldados. Mas o Senhor livrou Davi da morte. 1 Samuel 23, verso 26 em diante. Saul
Saul ia por um lado da montanha e pelo outro Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio dizer a Saul: venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamam esse lugar de Selá Amalecote. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de En-Gedi. Quem enviou os filisteus para atacar Israel? Deus. Deus. Livramento foi de Deus. No Salmo 123 nós vimos então, na semana passada, que o povo de Deus é um povo que sempre sofre oposição, dura oposição. Mas quando olhamos para as Escrituras, nós vemos que o Senhor conduz a história e preserva o seu povo. É por isso que ele deve receber os mais altos louvores, porque Deus não tem a obrigação de salvar seu povo, seus peregrinos, mas ele se compadece deles e exerce misericórdia. O salmista e todos os peregrinos do Senhor não possuem forças para se libertar das armadilhas dos inimigos, não possuem forças e recursos suficientes para vencê-los. É necessário uma intervenção divina, é necessário um Salvador para quebrar a armadilha e libertar os cativos de Sião. E é por isso que eles podem confiar plenamente no Senhor. E o verso de número 8 revela o coração desse salmo. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. É com base nisso que eles podem prosseguir. Eles sabem que Deus caminha junto deles. Eles sabem que mesmo quando o inimigo se levantar, Deus também se levanta. Deus está de pé, não contra eles, mas ao lado deles. Eles sabem que ninguém será capaz de vencer o Criador dos céus e da terra. O salmista e todos os peregrinos não confiavam naquilo que seus olhos podem ver, mas colocam a sua fé, a sua esperança no Criador dos céus e da terra. Os peregrinos sabem que não têm capacidade muitas vezes de vencer seus inimigos, mas Davi vai dizer: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus, porque os carros vacilam e caem, os cavalos vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes, nós confiamos no Senhor. No verso 8, ao declarar então a confiança no nome do Senhor, o salmista estabelece um modelo muito claro de como o povo de Deus deveria viver. O testemunho do passado nos leva à gratidão no presente e à confiança no futuro. Deus é de fato nosso auxílio. Ele está conosco. Na primeira parte desse salmo nós temos o testemunho de como o Senhor livrou o peregrino. E agora, nessa segunda parte, nós vimos esse testemunho sendo ampliado e nós vimos também gratidão, ação de graças. O peregrino se junta ao povo de Deus, ele convoca todo Israel para louvar o nome do Senhor, pela libertação, pelo socorro em tempos de aflição. E nós vemos como Deus age de forma graciosa com o seu povo. Vemos também como esse povo reconta a história para que todos possam louvar ao Senhor, que os livrou das armadilhas. Agora que nós compreendemos o contexto, o conteúdo do Salmo, vamos ver como Jesus cumpre esse Salmo e como ele encarna essas palavras dessa música de gratidão. E aqui, meus irmãos, o ponto seria Jesus Cristo, o Salvador. Jesus é o Salvador. Os livramentos que nós vemos ao longo da história do povo de Deus apontavam para o maior de todos os livramentos que viria em Jesus Cristo, nosso Salvador. É interessante nós percebermos, quando nós olhamos para esse salmo, que o motivo de gratidão do salmista é livramento físico. Eles foram preservados dos seus inimigos. E nós precisamos ter em mente, meus irmãos, que sem a preservação do povo de Deus, o Messias não viria, e se o Messias não viesse, o povo do Senhor não poderia ser salvo. Então era necessário preservar o povo de Israel, porque se o povo de Israel não fosse preservado, Jesus não teria nascido. Porque
porque Jesus não poderia ter nascido em outro povo que não fosse um povo santo, como Israel era um povo santo. Em Gênesis 1 e 2, nós vemos que Deus cria todas as coisas boas, e as Escrituras nos revelam Deus como sendo santo, sem pecado. Mas em Gênesis capítulo 3, nós temos a maior de todas as tragédias: o homem escolheu pecar. E por causa do pecado, quando Deus vem visitar o primeiro casal no final da tarde, esse primeiro casal se esconde. E então, após falar com eles, Deus os expulsa de sua presença. Por quê? Porque Deus é santo. E agora o homem é pecador, e esse homem pecador não pode estar diante de um Deus que é santo. Mas o Deus que é perfeitamente santo tinha um plano para redimir toda a humanidade caída, porque somente isso poderia permitir que o homem e a mulher tivessem novamente uma relação de paz com Deus. E a partir de Gênesis 3, então, nós vemos o início do plano redentor de Deus. O ser humano não pode salvar a si mesmo. Há necessidade de uma ação divina, há necessidade de salvação de Deus. Naquele momento, Deus promete aos nossos pais enviar o Salvador. Mas antes disso, era necessário que Deus formasse dentre todos os povos da terra um povo que fosse santo. E santo não é perfeito, santo é separado, um povo separado para o Senhor. Algum tempo depois, o Senhor vai chamar Abrão. E então, ao chamá-lo, Deus promete a Abrão que por meio dele, por meio da descendência dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Sabe o que é triste? Que muita gente olha para esse texto e pensa que isso está falando de dinheiro, está falando de casa, está falando de carro, está falando de saúde. Não, meus irmãos. Aqui, quando Deus faz essa promessa, o Senhor está prometendo Jesus Cristo, porque é por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, toda a terra será abençoada, todas as etnias serão abençoadas. Tempos depois, se não fosse porque seria na descendência de Davi que o Messias viria, a descendência de Abraão e de Davi. Muito tempo então se passa e aquele casal gerou um filho e geraram outros filhos até chegarmos a Jacó e seus 12 filhos. O mais novo, José, foi vendido como escravo, foi para o Egito e lá ficou por muito tempo. E ele se torna governador do Egito. E então uma fome assolou toda a terra. E o Senhor usa José para salvar sua família. Em Gênesis 46, o autor Moisés vai nos dizer que foram 70 filhos de Abraão que foram morar no Egito. 70 filhos de Abraão. 66 que saíram de Canaã, mais José e seus filhos. Muito tempo se passou, aquele povo se multiplicou e se tornou muito grande. Muito tempo depois morreram José e o faraó, que era seu amigo. E o novo governante não queria dar moleza para o povo. Mas o Senhor não tinha abandonado o seu povo. Após 430 anos no Egito, Deus levantou Moisés para libertar o seu povo. E agora, livres, eles vão para o deserto para cultuar o Senhor, para receber a palavra do Senhor, a lei do Senhor, para que eles possam então ser um povo santo. 70 foram para o Egito, milhões saíram do Egito. Porque somente mediante a lei de Deus eles poderiam se tornar santo, por meio do sacrifício de animais. E esses sacrifícios apontavam para o Redentor que um dia viria. Quando nós olhamos para a história que vem, nós observamos com atenção a vida do povo de Deus. Nós vemos em toda a narrativa do Antigo Testamento um povo que foi escravizado, exilado e liberto. Eles não eram um povo perfeito. Muitas vezes eles se tornavam idólatras, desobedientes e reclamões.
mas o Senhor os santificava e os preservava da extinção. Antes do Senhor ter um compromisso com um homem, o Senhor tinha um compromisso consigo mesmo e com sua palavra. E é por causa disso que Israel não era consumido. E Deus então preservou o seu povo até a chegada do Messias. Quando Jesus nasceu, Deus habitou corporalmente entre nós. Deus se fez carne e habitou entre nós. E Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados, porque somente Jesus poderia refazer o caminho de volta para Deus, e na verdade Ele é o caminho que nos leva até Deus. E é por isso que muitas promessas do Antigo Testamento não podem ser aplicadas a nós. Muitas delas eram para o povo de Israel, para a preservação de Israel, porque se Israel deixasse de existir, nós não teríamos a vinda do Filho de Deus. E nós ainda estaríamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. Meus irmãos, o maior problema do ser humano não são os dentes de um urso, não é a boca de um leão. O maior problema do ser humano não é a fome que assola milhões. O maior problema do ser humano não é de ordem emocional, é espiritual, porque o maior problema do ser humano é o pecado. E esse salmo aponta para a necessidade que nós temos de um Salvador. Quando nós olhamos para esse salmo, nós percebemos a necessidade do Salvador, porque ele deixa muito claro que nós não temos condição de nos salvar, nós não temos condição de nos libertar das algemas do pecado. Um viciado, sem o poder e a intervenção divina, não é capaz de se libertar de um vício. Ele pode até se libertar de algum vício, mas ele vai pular para outro vício. Apenas Jesus é capaz de nos libertar completamente. Nós estamos perdidos sem Jesus Cristo, o Salvador. Porque, meus irmãos, uma fera selvagem pode matar o nosso corpo. A fome pode nos matar. Um problema emocional pode levar, inclusive, à morte. Só isso, mais nada. Porque a nossa alma não morre na boca do leão e do urso, a nossa alma não morre de fome, e nem mesmo aqueles que ousam atentar e tiram a sua própria vida são capazes de resolver os seus problemas, porque há vida além dessa vida. Certa vez Jesus vai dizer: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto o corpo quanto a alma no inferno. Você tem medo de um animal selvagem? Essa semana, nós estávamos andando com o Sansão e apareceu um pitbull solto e sem focinheira. E eu não sei se vocês sabem, mas a Sheila já foi atacada por um pitbull. E foi muito complicado, foi tenso, eu não estava com ela. Então, naquele momento em que a Sheila se deparou com aquele pitbull, ela paralisou. Lembra do Chaves? Ela paralisou diante daquele pitbull. Ela congelou. O pitbull, muitas vezes, pode se tornar um animal selvagem. Ele não é, a Taline já teve. Mas ele não pode matar nossa alma. Ele pode morder a gente, pode nos matar inclusive, mas ele não mata a nossa alma. Você tem medo de um bandido? Se você já foi assaltado, você com certeza tem medo de bandido. Mas Jesus diz que nós não devemos ter medo disso. Nós devemos temer aquele que tem poder para destruir tanto o nosso corpo quanto a nossa alma no inferno. Quem? Deus, o Criador dos céus e da terra. Por que nós deveríamos temer um confronto face a face com Deus? Por que eu e você deveríamos ter medo de um encontro face a face com Deus? Porque Deus é santo e eu e você não somos santos. Porque Deus tem todo o poder e autoridade. E eu e você não temos todo o poder e autoridade. E o que eu e você merecemos é a morte por causa dos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte.
Meus irmãos, só há um caminho, Jesus Cristo Salvador, só há uma esperança, Jesus Cristo Salvador. Somente Cristo pode nos dar vida eterna com Deus. E Ele faz isso pela graça. Nós não merecemos, mas recebemos como um presente que vem de Deus. Se você não sabe como será o seu encontro com Deus, no dia em que você estiver diante do Senhor, corra para o Senhor nessa manhã, corra aos pés da cruz e clame ao Senhor Jesus para salvar sua alma. Quando eu olho para a minha vida antes de Cristo, eu vejo o quanto eu estava perdido. Eu não tinha uma esperança além daquilo que os meus olhos podiam ver, mas Jesus me amou antes que eu o amasse. Ele morreu pelos meus pecados antes que eu fizesse qualquer coisa boa ou má. Ele ressuscitou dos mortos para provar que o seu sacrifício foi aceito pelo Pai. Ele ressuscitou dos mortos para provar que a sua morte no meu lugar foi aceita por Deus. E agora eu não preciso mais pagar pelo meu pecado, porque se eu corro para os pés de Jesus, Ele paga o meu pecado. Se não fosse Jesus, eu estaria perdido. Meus irmãos, quem tem Jesus, tem tudo. Quem tem Jesus, o Salvador, não precisa temer mais nada, não precisa ter medo de Deus, porque em Jesus, o Salvador, nós temos paz com Deus. Abra comigo em Romanos capítulo 8, verso 31. E se tem um texto da Escritura que eu gostaria que você decorasse, que você gravasse no seu coração, que você lesse mais vezes, é esse texto, meus irmãos. Esse é o texto. Romanos capítulo 8, verso 31 em diante, o apóstolo Paulo vai dizer: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é por isso, meus irmãos, que eu e você podemos cantar: sou feliz com Jesus, eu sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Ter Jesus como Salvador, o socorro de Deus para nós, é algo que deve produzir gratidão em nosso coração, é algo que deve produzir alegria. Os salvos pela graça são profundamente alegres, contentes, porque mesmo em tribulações, mesmo diante dos inimigos, mesmo diante de humilhação e zombaria, eles podem cantar com alegria, porque Deus está ao nosso lado e Ele é o nosso Salvador, o nosso socorro. Nós sabemos que não merecemos esse presente, mas nós recebemos o amor, compaixão e graça de Deus com alegria. Meus irmãos, até aqui nós compreendemos o contexto, o conteúdo do Salmo e como Cristo cumpre cada uma dessas palavras. Ao ser o nosso perfeito Salvador, como será então que nós devemos viver enquanto aguardamos a volta do Senhor e o último suspiro de vida nesse mundo? Bom, é com base na obra perfeita do Messias que o povo de Deus, o qual é formado por todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador, podem confiar no cuidado paternal de Deus enquanto estiverem nesse mundo caído.
Infelizmente, o falso evangelho da prosperidade, da confissão positiva, vem causando um enorme estrago na igreja brasileira. Por quê? Esse falso evangelho, ele ensina que Deus pode ser manipulado, que nós temos o poder de comprar as bênçãos de Deus. Esse falso evangelho diz que nós seremos vencedores desse mundo e nós seremos saudáveis, que nós seremos ricos. Mas não é isso que Jesus promete a nós, meus irmãos. Ter Jesus Cristo como Salvador não é um bilhete premiado para o conforto nessa terra. Não é um bilhete premiado. Ser batizado não garante vida fácil e tranquila nesse mundo. Eu e você não temos direito às bênçãos da antiga aliança. Nós não temos direito às bênçãos que foram prometidas a Israel. Não nessa vida. Mas isso, meus irmãos, não quer dizer que o Senhor não cuidará dos seus filhos. E quando eu olho para trás, eu percebo que desde que eu recebi Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu também recebi o cuidado de Deus. Eu passei por muitas aflições e muitas dificuldades que me fizeram pensar em desistir da vida. Mas o Senhor sempre cuidou de mim. E olha que interessante, meus irmãos, mesmo não tendo tanto conhecimento, mesmo não entendendo muitas coisas, o Senhor cuidou de mim. Ele fez algo por mim que eu não poderia fazer, Ele cuidou de mim, Ele me amou e Ele me salvou. Como muitos sabem, eu recebi Jesus numa igreja neopentecostal. Mas eu creio, meus irmãos, que aquilo que eu vivi no meu primeiro ano de conversão era genuíno, verdadeiro. Eu desejava Cristo e eu me entregava a Ele por inteiro, de coração. Ao longo dessa caminhada, eu cometi muitos erros e eu fui enganado, mas o Senhor não se esqueceu de mim. No final de 2016, eu fui alcançado pela graça e voltei ao Evangelho. Então eu vi um recomeço e vivi esse recomeço. Ouvir a palavra de Deus com a lente certa me ajudou a ver o grande amor de Deus por mim. E quando eu olho para trás, eu vejo esse cuidado paternal de Deus. É o Pai que nos cuida. E agora eu sou levado a confiar em seu amor, em seu cuidado, em sua graça, em seu poder. E eu creio, meus irmãos, que nós podemos estimular nossa confiança em Deus quando nós lemos a Bíblia, olhando também para aquilo que Deus faz em nossa vida, para aquilo que o Senhor já fez em nossa vida. Nós podemos estimular um coração contente, agradecido, cheio de alegria, quando nós olhamos para o que o Senhor fez por nós em Jesus Cristo e pelo cuidado que o Senhor demonstra por nós em cada momento da nossa história, da nossa jornada, porque até aqui o Senhor tem suprido as nossas necessidades, nada tem nos faltado, porque o Senhor é o nosso pastor. Nós precisamos nos lembrar dos momentos em que Deus estende a sua mão para nós e nos dá vitória sobre um pecado. Nós precisamos relembrar os momentos em que Deus provê o sustento para nós. Precisamos trazer à memória as vezes em que Deus nos livrou de um acidente. E as vezes em que até Deus permitiu um acidente, porque Deus tem propósitos, meus irmãos. Deus tem propósitos em todas as coisas. Essa semana eu estava fazendo a revisão do livro que o nosso irmão, o pastor David, vai lançar agora em maio, chamado Neopentecostalismo, Estudo de Caso, talvez mude o nome. E é interessante que eu li o testemunho de um homem chamado Vinícius Musselman, o cara que escreve hoje o Voltemos ao Evangelho, ele é um dos autores. E sabe o que ele diz no livro? Ele era de uma igreja neopentecostal, tão ruim quanto era a que eu ia, tão longe do Evangelho quanto era, e lá no meio daquele lugar, Deus fez com que ele quebrasse a perna dele. Ele ficou quase um ano com aquela perna daquele jeito. E foi naquele momento em que ele abriu a internet e ele encontrou uma pregação chocante de um americano chamado Paul Washer. Meus irmãos, quando ele assiste aquilo, ele fala: uau, agora eu entendo o Evangelho. E ele ficou aquele um ano, a perna engessada, e até hoje ele manca. Ele não consegue andar direito, a perna não curou.
Deus precisou quebrar a perna daquele homem para que ele voltasse ao Evangelho, para que ele voltasse ao princípio de tudo, ao caminho do Senhor, porque Deus cuida dos seus, o Senhor traz as suas ovelhas, o seu rebanho, meus irmãos. Até mesmo quando a gente olha para algumas situações e a gente fala, nossa, isso aqui não pode ter sido algo que Deus fez. Não, meus irmãos, se nós somos ovelhas do Senhor, se Ele é o nosso pastor, Ele cuida de nós. A gente pode não entender o que acontece, a gente pode não saber, mas Deus cuida de nós. E hoje Ele prega o Evangelho. E todos nós temos motivos de gratidão, todos nós temos razões para louvar o nome do Senhor. Quantos de nós que talvez já ouviu, nossa, tomara que você passe fome, tomara que você vá para debaixo da ponte, tomara que você morra com uma doença, tomara que você seja humilhado e que você volte aos meus pés rastejando. Mas por amor a Jesus e ao Evangelho, nós não dobramos o nosso joelho aos ídolos desse mundo. E o Senhor fechou a boca do leão e nos livrou de todos os nossos inimigos. Então nós precisamos trazer à memória isso, meus irmãos. Nós precisamos relembrar isso. Precisamos relembrar. Além disso, com base na obra de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós somos levados a uma vida de contentamento. Porque quando fica claro para nós tudo o que Cristo fez por nós, nós somos levados a sermos contentes, porque nós entendemos que nós não merecemos o que temos hoje. Se hoje nós temos uma vida confortável, se hoje nós temos uma condição confortável, se nós temos saúde, se nós temos família, nós sabemos que nós não merecemos isso e que isso é cuidado de Deus para nós. É verdade que a nossa condição caída nos faz reclamar de tudo, mas aqueles que conhecem o Deus que os salvou sabem que serão supridos em suas necessidades. Reclamamos porque muitas vezes queremos aquilo que não precisamos, mas Deus sabe todas as coisas que nós precisamos. E Ele tem prazer em conceder boas dádivas aos seus filhos, para que vivamos com dignidade nesse mundo, e assim o nome de Cristo seja exaltado. Meus irmãos, o nosso socorro está no nome do Senhor. Ele é o Messias prometido que veio, morreu, ressuscitou para salvar todo aquele que nele crer. E por isso nós podemos então testemunhar o grande livramento, a grande salvação que recebemos em Cristo Jesus. Ele nos livrou da ira de Deus, do pecado e da morte. Ele nos deu vida quando nós estávamos perdidos. E antes de subir ao céu, Jesus nos convocou a anunciar seu Evangelho, fazendo discípulos aonde nós formos. E agora nós anunciamos o seu Evangelho, testemunhamos o seu amor, sua graça, o seu poder, com alegria no coração. Fomos salvos pela graça e desejamos que outros também sejam e conheçam tão grande amor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, por toda a Tua obra em nossa vida. Nós sabemos, ó Deus, que não merecemos nada. Merecemos morte, merecemos desprezo, merecemos o inferno. Mas o Senhor foi bom conosco. O Senhor nos salvou. O Senhor cumpriu Sua palavra e enviou Jesus Cristo, o Salvador do mundo. O Senhor cumpriu Sua palavra e deu o libertador, o redentor, aquele que quebra a armadilha do pecado, aquele que vence a morte, aquele que nos dá vida. Obrigado, Senhor. Obrigado também, Senhor, por todas as vezes em que o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Obrigado, Senhor, pelo trabalho que provê o sustento. Obrigado, Senhor, pela família, pelos amigos que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, pela igreja que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, até mesmo pelas dificuldades que o Senhor permite nós passarmos, para que nessas dificuldades nós venhamos a enxergar o Seu cuidado sobre nossa vida. Ó Senhor, nós Te louvamos e Te damos graças. Bendizemos o Teu nome, Jesus. Amém.